Oi alunos, tudo bem? A gente vai começar a fazer um formato de aula expositiva de 15 minutos e depois a gente vai tentar fazer respostas e perguntas e atividades no tempo em que a gente estiver junto no Hangouts ou no Classroom. A gente ainda vai definir qual dos dois usar para os nossos encontros semanais. Então, a aula de hoje, a gente vai partir do ponto em que eu mandei a lição de casa para vocês sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A publicação desse documento, em 1789, dá um marco inicial, junto com a queda da Bastilha, de quando começa a Revolução Francesa. Vamos ver se vocês lembram. Antes de parar as aulas, eu tinha falado algumas coisas sobre dois grupos políticos na França. Vocês lembram quem eram os girondinos e os jacobinos? Esses dois grupos eles são muito importantes para a gente entender todo o conteúdo que vai ser dado nessa videoaula. Então, se vocês não lembram, a definição está aqui. Os jacobinos são os membros das camadas mais baixas da burguesia. Então, pequena e média burguesia, pequenos comerciantes, pequenos artesãos, que não faziam muito lucro. Eles frequentemente estavam envolvidos em dívidas com os membros do outro partido, que eram os girondinos, membros da alta burguesia, grandes comerciantes, banqueiros, capitalistas que tinham capital investido, que produziam mercadorias e geravam lucro para si mesmos. Eram duas classes que tinham muita tensão política entre elas. Então essa Revolução Francesa ela não começa diretamente como uma república, mas ela é uma monarquia constitucional. O que significa ser uma monarquia constitucional? Significa que o rei, a partir de agora, obedeceria a uma constituição, que é aquela base de leis que eu já falei com vocês em aula, que é o que fundamenta toda a legislação de sociedades que o povo tem alguma fala, tem algum tipo de soberania. No caso da monarquia constitucional, o rei ainda é o principal soberano, porém ele tem que respeitar algumas regras que os jacobinos, os girondinos, os membros do pântano, das três classes revolucionárias que estão ali disputando politicamente, vão estabelecer para ele. Essa fase da monarquia constitucional, ela estabelece uma regra que é contraditória com os ideais da Revolução Francesa. Ela coloca, por exemplo, que o voto deve ser censitário. O voto censitário é o voto estabelecido com uma renda mínima. Se você não tem essa renda, você não pode votar, não pode participar politicamente da sociedade francesa. Então, durante esse período do início da Revolução Francesa, de 1789 até 1792, a gente tem uma movimentação das outras nações em volta da França que estão com medo do que essa revolução pode virar. Por exemplo, a gente vai ver o Império Austríaco e o Império Prussiano formando uma liga para tentar invadir a França nesse período, para impedir a Revolução Francesa de se estabelecer na própria França, porque eles tinham medo que isso se espalhasse para os outros países. As camadas populares, lideradas por Marat, Danton e Robespierre, que são três líderes jacobinos, vão formar exércitos e partir para cima desses exércitos invasores contra-revolucionários. Isso se dá em 1792, essa briga. A partir do momento que Marat, Danton e Robespierre ganham, eles mudam o governo completamente. Eles não deixam mais ser uma monarquia constitucional, porque afinal o rei estava conspirando junto desses outros monarcas absolutistas para que a revolução falhasse. Então eles transformam a França numa república a partir desse momento. A gente vai chamar esse período que começa agora, dessa transformação de monarquia em república, de convenção. Por que convenção? Porque os partidos políticos revolucionários, os três que eu citei antes, girondinos, os membros do pântano e os jacobinos, vão disputar politicamente dentro de uma convenção, espaço em que eles vão discutir leis, discutir medidas, vão votar para que essas leis sejam aprovadas ou não. Então isso vai durar de 1792 até 1795, quando a convenção acaba e começa um outro período da Revolução Francesa que a gente vai discutir já já. Eu não sei se vocês já entraram em contato com o termo sans-culotte antes. Se trata de uma camada social francesa que vivia principalmente em Paris, de pessoas desempregadas, que tinham que pagar imposto, porém eles não tinham direitos políticos. Eles eram sem calças. Não é que eles andavam pelados, mas eles não usavam as calças que eram comuns à classe burguesa, a elite dona do dinheiro na França. Esses sans-culottes fizeram passar uma petição durante o governo da Convenção
Não, uma petição é um apelo para que uma lei fosse estabelecida, para que as pessoas não se tratassem mais por vous e só usassem o tu. Na França é muito rude se você trata algum desconhecido por tu, porque os franceses eles são muito orgulhosos de como você deve tratar um desconhecido ou alguém mais velho, alguém que está numa posição de respeito. Mesmo que seja só uma pessoa, e não várias, você trata todo mundo no plural do vós, que seria o vós em português. Vous é um tratamento formal de qualquer pessoa que você não conheça intimamente. Porém, os sans-culottes, eles queriam que as pessoas fossem tratadas todas por tu, que é uma coisa mais informal e mais horizontal da sociedade. Ou seja, eles não queriam mais que as pessoas ficassem se distinguindo por poder. Porque, por exemplo, as crianças eram tratadas por tu e os adultos por vous. Mas as pessoas mais respeitáveis, que tinham mais dinheiro, tratavam as pessoas que tinham menos por tu. Então, esse era um meio de democratizar mais a sociedade francesa. Quem diz isso pra gente é a historiadora Lynn Hunt. Nesse mesmo período, então, a gente tem uma desconfiança, né, como eu já comentei, do rei francês, Luís XVI, que estava conspirando com outros monarcas. Em janeiro de 1793, ele é guilhotinado. Cortam a cabeça dele. Ele é julgado e guilhotinado em praça pública. Então, quando Luís XVI é guilhotinado, a reação externa que isso provoca é a de invasão da França pela Prússia, pela Áustria, pela Inglaterra, pela Holanda e pela Espanha, como vocês podem ver no mapa agora. Essa é a natureza da crise externa durante a Revolução Francesa no ano de 1793. Essa crise externa que a gente está vendo, ela se somava a uma situação de crise interna também. O momento era de aumento do custo de vida e existem revoltas populares acontecendo. Os sans-culottes da classe jacobina começando a fazer revoltas por medidas mais igualitárias dentro do governo. Isso gerava uma tensão entre os jacobinos e os girondinos que era muito difícil de ser resolvida. Tudo isso somado à situação de guilhotinamento de um rei era a tensão social completa. Ninguém sabia como que essa sociedade ia se resolver. Estava todo mundo muito tenso. É nesse momento, então, que os jacobinos dão um golpe na convenção e estabelecem a República Jacobina. Então, eles não vão deixar mais os girondinos disputarem politicamente pela legislação do país. Eles vão começar a fazer suas próprias medidas. É claro que todas essas medidas igualitárias que a gente acabou de ver que os líderes jacobinos estavam colocando em prática não estavam deixando a alta burguesia contente. É no ano de 1793, pertinho do aniversário da queda da Bastilha, no dia 13 de julho, que o líder jacobino Marat, que era um médico e redator do jornal Amigos do Povo, vai ser assassinado dentro da sua própria casa. Ele estava na banheira quando uma jovem girondina entrou no seu apartamento e assassinou ele por razões políticas. Isso foi comprovado pela própria dela nos dias que se seguiram. Então ela foi julgada por 4 dias e depois foi guilhotinada por ter assassinado um líder jacobino, revolucionário. Nesse momento começa uma fase muito tensa na Revolução Francesa, que a gente vai chamar de o terror, com letra maiúscula. Por quê? Do período que vai de julho de 1793 até julho de 1794, o governo francês, o governo revolucionário, liderado pelo Robespierre, líder jacobino, vai começar a matar todos os opositores que eles encontrarem pela frente. Os julgamentos não vão ser muito claros, eles não vão tomar muitos dias para julgar se uma pessoa era ou não contra-revolucionária, uma traidora. Eles vão simplesmente guilhotinar dezenas de milhares de opositores. Então, por isso que esse período vai ficar conhecido como o terror. O Robespierre
matou até mesmo outro líder revolucionário jacobino, Danton, que era um pouquinho mais moderado que ele e não estava gostando das medidas de guilhotinamento em massa que ele estava promovendo. Então, esse foi o período mais conturbado da Revolução Francesa e mudou os rumos das medidas igualitárias que estavam sendo tomadas pela República Jacobina.